Grupo de Oração Cordeiro da Paz, evangelizando na rede. Boa noite. Boa noite, meu nome é Karina. Eu pertenço à comunidade Cristo Redentor da paróquia Nossa Senhora do Rosário, São Benedito. Estou agora em transição, passando para a paróquia Nossa Senhora Aparecida, comunidade São João Batista. O pessoal chama de comunidade universitária, perto da Unic, né? E é com grande carinho que eu venho, junto de vocês, poder vivenciar esse momento. Vivenciar porque é um momento em que o Senhor tem mexido muito comigo. E eu queria dizer para vocês, o amor deseja ser amado. O amor deseja ser amado. É essa a palavra que resumia tudo o que o Senhor me levava para esta pregação. O amor deseja ser amado. E eu queria fazer uma experiência com vocês. Uma experiência de cruz. Diferente. Eu gostaria que vocês não abrissem a Bíblia, mas que nesse momento vocês vivenciassem a palavra. Porque o convite que o Senhor faz é um convite a nós, para nós experimentarmos profundamente o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Eu te convido nesse momento, dizer para você assim, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e pensassem no momento em que o Senhor chama os apóstolos. O Senhor levou consigo Pedro, Tiago e João. Levou você, Maria, José, João, Marcos, Mateus. Levou você. Agora pensa naquele momento em que o Senhor, vamos ser criança e imaginar que o Senhor agora quer estar contigo nesta noite, nesse momento, neste grupo de oração, e te convida para subir com Ele ao Getsemane. Começou o Senhor então a sentir pavor e angústia. Eu te convido a imaginar agora o seu Senhor sentindo pavor e angústia, porque se aproximava a morte, e ele sabia disso, sabia que haveria de sofrer. Jesus então lhes disse a você: sinto uma tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. Sinto uma tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante, caiu por terra e orava para que aquela hora, se fosse possível, passasse por ele, passasse dele. E o Senhor naquele momento sentiu o medo humano, porque o Senhor era Deus, mas veio experimentar na nossa humanidade os nossos medos, as nossas angústias, a nossa dor, os nossos sofrimentos. E naquele momento o Senhor sentiu medo como nós sentimos medo diante de um pavor, diante de uma tribulação, diante de uma dificuldade, de uma doença. E o Senhor veio naquele momento experimentar tudo o que nós também passamos. Então ele dizia: Abba, Pai, tudo é possível para ti, afasta de mim este cálice, mas seja feito não o que eu quero, porém o que tu queres. Quantas vezes, continua de olho fechado nesse momento,
Os desejos de Deus muitas vezes não são os nossos. Muitos sonhos foi Deus que plantou no nosso coração. Ele nos permite sonhar, mas alguns nós nos colocamos na nossa autossuficiência e tiramos Deus do lugar. Difícil muitas vezes dizer assim: Senhor, diante de tudo que eu estou vivendo, se for possível, afasta de mim, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Quando voltou, encontrou os discípulos dormindo, encontrou você, irmão, amado, amada. Deus encontrou eu e você dormindo, assim, de olhos fechados, dormindo. E o Senhor tinha pedido para que orai e vigiai, e vocês dormiram. E o Senhor sentia pavor de morte. O que nós fazíamos? Dormíamos. Então disse a Pedro: Simão, está dormindo? Agora lembra do teu nome, o Senhor dizendo: Carina, você está dormindo? Não foste capaz de ficar vigiando uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se outra vez e orou, repetindo as mesmas palavras. O Senhor repetia o tempo todo as mesmas palavras, porque o espírito estava pronto, mas a carne é fraca. O Senhor mais uma vez experimentou a nossa humanidade. Voltou novamente e encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados como os teus agora. Cansado depois de uma lida de trabalho. Seus olhos estão cansados e não consegue vigiar e orar por uma só hora. E eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, eles lhe disse: ainda dormis e descansai? Basta, chegou a hora. Acorde, abra os olhos. Abra os olhos. Vocês estão dormindo ainda? Pode abrir os olhos. Dormiram? Dormiram diante do Senhor? Amado, estou pedindo para você abrir o olho. Ainda tem gente de olho fechado. Como é difícil viver uma dinâmica dessa depois de um dia de trabalho, um dia cansativo, porque já era noite. E eles estavam realmente cansados. Mas o Senhor naquele momento, Ele precisava de uma intercessão. Ele precisava de um intercessor. Mas o Senhor sabia quanto nós somos limitados. E naquele momento eu imagino que o Senhor poderia, no meio daquele suor de sangue que escorria no teu rosto, tamanho medo, a ciência diz que uma pessoa num pavor de morte, sobre uma tortura muito grande, sua sangue de medo. E naquele pavor de morte, a humanidade de Jesus Cristo podia dizer: basta, esse povo não me merece. Basta, chega. Mas o Senhor suou sangue e foi
o primeiro sangue daquele momento que antecedia o momento do derramamento de sangue de amor por mim e por você. E nós, o que fazíamos? Dormíamos. Sabe por quê, meu irmão? Porque diante de uma tribulação, quão é difícil para nós, foi difícil para o Senhor. Mas o tempo todo, Deus tenta dizer para você: eu te amo. O tempo todo, de todas as formas, de todas as maneiras, através de uma missa, uma pregação do padre, um chamado de atenção, pedindo para viver a lei. Sabe o que a gente faz? Dorme. E esse dormir não é deitar na cama e dormir, ou cochilar no banco. Nós dormimos nas nossas vontades, porque muitas vezes elas são muito maiores do que a nossa vontade de estar em Deus. E o Senhor sabe disso. Mas ainda assim, o Senhor continua a derramar, a suar sangue, porque Ele sabe da nossa limitação. Tamanho é o amor de Deus por mim e por você. No livro que eu estou lendo de Santo Afonso de Ligório, diz que os santos vivenciaram a paixão de Jesus Cristo e amava a paixão de Cristo para lembrar do amor de Deus por nós. E diz que tudo o que Ele passou, toda a morte, todo o sofrimento, toda a dor, todo o medo, tudo o que Ele passou, exteriormente ainda era uma só faísca do grande amor que o Senhor tem por mim e tem por você. Tudo aquilo que Ele vivenciou ainda era só uma faísca. Exteriormente, ainda tudo aquilo que a gente vê, se já teve, quem teve aqui a oportunidade de assistir a Paixão de Cristo, levanta a mão. Nem que seja qualquer outro filme. Vivenciou a Paixão de Cristo na Semana Santa, todos? Tudo aquilo que o Senhor passou ainda era uma faísca do amor do Senhor. Porque o amor ainda era maior, muito maior. Nós não conseguimos imaginar tamanho amor do Senhor, e nós, o que fazemos? Dormimos. O que o Senhor veio nos chamar a atenção nessa noite, eu digo chamar a atenção mesmo, porque o tempo todo quando o Senhor nos traz a palavra, com todo o momento que o Senhor nos colocou toda a palavra em um livro, que é o manual da vida, que é o manual, aqui tem, gente, aqui tem como governar uma cidade, um estado, um país. É o manual da vida. Nós temos tudo num livro chamado Bíblia. Tamanho amor do Senhor, Ele deixou tudo escrito para que nós pudéssemos entender tamanho amor dEle. Mas o Senhor nos fez livre, não foi? E essa liberdade, nós nos confundimos. Nós nos confundimos porque essa liberdade nos faz querer as coisas, querer e desejar as coisas que muitas vezes não são do Senhor. E assim, o Senhor vai se derramando em amor na palavra, um amor na pregação. E para quem tem a oportunidade, gosta e entende, uma missa se derrama todo domingo sobre o altar, seu corpo e o seu sangue. Eu queria trazer para vocês, para quem puder um dia assistir, chama O Grande Milagre.
Alguém já assistiu aqui? É um videozinho, ele tem no YouTube. Ele dá todo o ensinamento do que significa uma Bíblia, ou do que significa uma missa. E você nunca mais vai assistir uma missa como antes. E o Senhor, no momento do ofertório, Ele é a oferta viva que entra por aquela porta, carregando uma cruz, e vem se entregar sobre o altar como um sacrifício, todos os domingos, para nós. E nós dormimos na missa, porque nós não somos capazes de vigiar. Nós não somos capazes de permanecer em pé. E o Senhor sabe disso. Se o Senhor não soubesse disso, Ele não entregaria a Pedro a chave da nossa igreja. Ele entregou a Pedro sabendo que Pedro ia trair Ele. Antes, não foi isso? Antes o Senhor diz: Simão, tu és Pedro, e sobre esta igreja, sobre ti edificarei toda a minha igreja. Tu és pedra, não foi? Edificarei a minha igreja, e o inferno não prevalecerá sobre ela. E o Senhor dizia que Pedro ia negar Ele 3 vezes. E Pedro ficou chateado com aquilo, porque sabia que era um homem da sua confiança. Mas era necessário que o Filho do Homem se derramasse para que você enxergasse com os seus próprios olhos o que o Senhor fez por mim e fez por você. Enxergasse com os próprios olhos que, subindo naquela cruz, Ele se derramou inteiramente, todo o seu sangue, jorrou água e sangue do seu lado direito. E eu queria dizer para vocês que merecia estar naquela cruz sou eu e você. Porque nós não somos merecedores do amor de Deus. Olha o tamanho do amor de Deus por você. Você não é merecedor do amor de Deus. Eu não sou merecedora do amor de Deus. Consegue entender que o amor de Deus é tão incondicional por você, por mim, que mesmo sem merecer, sabe quais são os nossos méritos? Se fosse então para que o Senhor nos pagasse com os nossos atos, os nossos méritos eram o inferno. Era isso que nós merecíamos. Toda dor, todo o calvário que o Senhor passou, toda chicotada, eram os meus pecados, era o seu pecado, cravando Jesus na cruz. E o Senhor quis carregar todo o merecimento de dor que viria sobre as suas costas, para que você não perdesse o céu, por amor. Eu queria que fizesse um sonzinho, pode ser? E o Senhor derramando todo o amor, todo o seu amor, por mim, por você, numa cruz, sem merecer. Você consegue entender isso? Não somos merecedores. Olha para dentro de você mesmo. Mas o Senhor quer mexer conosco. Sabe por quê? Era preciso que Ele se derramasse em amor de todas as formas, para que depois viesse sobre nós a grande força desse amor. Visualizando tudo aquilo que aconteceu com Jesus, pudesse descer sobre nós o teu espírito de amor, para que nós compreendêssemos tudo isso. E para você que já compreende tudo isso, para você que já entende o grande amor de Deus por você, Jesus hoje quer te perguntar: o que tem feito com o meu amor? Eu desejo senão ser amado. No livro de Santo Afonso de Ligório ele diz que o amor deseja ser amado.
Todo momento, toda a prática de amor de Jesus por nós foi porque Ele queria ser amado. Ele quer tanto ser amado que no momento em que você não compreende de forma alguma e de maneira alguma, diante de uma pregação, diante de um amor incondicional, diante de uma morte, diante de levantar você de uma doença, do que seja, de uma depressão, o Senhor ainda nos ameaça com o inferno. Desculpa, mas eu escutei uma frase hoje do autor das Crônicas de Nárnia, pelo Padre Kleberson, no santuário, que diz assim: se você deseja um cristianismo de facilidades e da sua conveniência, se você deseja uma religião de facilidades e conveniências, eu não te aconselho o cristianismo. Porque o Senhor sabe o que é melhor para você, muito mais do que você sabe o que é melhor para você. Muito mais. E eu queria trazer para vocês algo que o Senhor quer dizer hoje, nessa noite, para você. E eu pediria que, se você não se dispersa, pode ficar de olho aberto. Se seu olho for fechar para dormir, não dorme não, fica de olho aberto. É o Senhor que quer dizer para você: sou eu, não tenha medo. Sou eu que te trago a tribulação e o consolo. Coloco às vezes alguém no sofrimento que parece um inferno, mas depois eu tiro deles e o conforto. Eu sou o seu advogado. Eu tomei sua causa como minha causa. Sou o seu fiador. O que é o fiador? É um pagador das nossas dívidas. Aquilo que eu devo, o Senhor veio pagar por mim. Vim pagar as suas dívidas. Eu sou o seu Senhor, que os comprei com o meu sangue, não para os abandonar, mas para os enriquecer, tendo-os resgatado por um preço tão grande. Como fugirei de quem me procura, se eu busquei até os que vinham a mim para me ultrajar? O Senhor buscou aquele soldado que Pedro violentamente foi em cima dele e arrancou a orelha. Não desviei o rosto de quem me batia, e poderia desviá-lo de quem me quer quer adorar, quer me adorar. O Senhor procura verdadeiros adoradores, adoradores por amor. São Tomás de Aquino diz assim, que mais vale uma comunhão com amor, meditando a paixão de Cristo em uma missa, chorar com um coração contrito, mais vale essa lágrima de um coração contrito numa missa, que comunga por amor, batendo no peito: Senhor, eu não sou merecedor de Ti, do que o jejum a pão e água na semana, de São Tomás. Como podem os filhos duvidar que eu os amo? Vendendo-me, entregue por amor deles nas mãos dos meus inimigos. Quando desprezei a quem me amou, quando abandonei a quem procurou socorro, eu procuro até os que não me procuram. Se creem que o Pai Eterno lhe deu o seu Filho, creiam também que lhes dará o resto.
porque todo o resto vale muito menos que o Filho de Deus. Se creem que o Pai eterno lhes deu seu Filho, creiam também que lhes dará o resto, porque todo o resto vale muito menos que o Filho de Deus. Não pensem que Jesus Cristo se esqueceu de nós diante de uma tribulação. Ele lhes deixou a maior garantia que tinha, em memória do seu amor, Ele mesmo, no sacramento do altar, na Eucaristia. E eu queria trazer um breve testemunho, que no momento de tribulação que eu vivia, em momentos de dificuldade da minha vida, eu precisava abandonar algumas coisas da minha vida, abandonar desejos meus, vontades minhas, porque eu tinha quase certeza que aquela vontade não era a vontade do Senhor para mim, mas a minha vontade era grande, e eu me dividia entre estar com o Senhor e não estar com o Senhor, e isso tem pouco tempo, porque o Senhor me fez desfazer por amor a Ele. Eu fui chamada a desfazer de um relacionamento. Eu sou separada, para quem não me conhece, sou separada, eu tive um casamento de 10 anos com um dependente químico, muito sofrimento, e eu tenho 3 filhos desse casamento. E eu fiz tudo durante 10 anos, escutando o Padre João, aguenta firme, minha irmã, aguenta firme. E eu fiz de tudo, mas ele se foi. Hoje eu não tenho mágoa nenhuma no meu coração. Há pouco tempo eu consegui arrancar do meu coração. E diante de tudo isso, eu venho buscando, os padres vêm me orientando da minha situação, pela igreja, se for a vontade de Deus, a nulidade do meu casamento, que é possível. Porém, não é isso que eu quero dizer, que depois disso eu tive um relacionamento de 3 anos, uma pessoa dentro da minha casa. E um dia o chamado do Senhor e o amor do Senhor foi tão grande por mim, a vontade de comungar era muito maior do que qualquer outro amor. Largar de todos os amores pelo amor maior que me chamava naquele momento, e era o amor de Jesus que me chamava, e eu desejava muito. Eu sofria nessas cadeiras diante de uma missa sem comunhão, e eu falei: Senhor, se não for da tua vontade, eu entrego. E o Senhor providenciou para que as coisas acontecessem de uma forma amigavelmente, numa compreensão. Então se apartou dali o relacionamento. E depois disso, emocionalmente, é muito difícil. E eu me envolvi emocionalmente com outra pessoa, e o Senhor me chamava de novo. Nossa, como é difícil. Como é difícil abandonar. Mas o Senhor, quando nos quer, Ele nos convence. E convence quantas vezes for necessário. Ele não nos abandona. E diante de um convencimento que eu queria, porque quando eu falei que eu queria, Senhor, eu quero o Senhor, mas não estou conseguindo lidar com essa situação. Nessa segunda situação não havia relacionamento, mas havia sentimento. E eu disse: Senhor, eu não sei lidar com isso. Eu aceito qualquer coisa. Eu aceito que o Senhor me chague, se for preciso. Se for preciso, Senhor, eu aceito que o Senhor me traga qualquer tribulação. Eu aceito até uma doença, para que eu, deparada com a morte, eu enxergue que o Senhor é maior do que tudo isso. É loucura, mas eu fiz isso diante de uma missa num ofertório. Passou-se uma semana, eu tive uma conversa e fiquei em dúvida se eu podia ter feito isso.
conversar com o padre. E o padre falou assim, olhou para mim, deu um sorriso e não falou nada, né? E eu fiquei assim, porque eu não sabia que naquela sexta-feira era exatamente a palavra que dizia assim, que é melhor entrar sem um braço, 2 braços no céu, do que entrar com os 2 no inferno. E eu não sabia, e eu tinha dito para o padre essa frase. Eu estou como aquela passagem, preferindo então, e eu não sei se isso... E ele riu só, ele já sabia qual era o evangelho, eu não. Isso na sexta-feira. No sábado, 7 horas da manhã, eu estava em cima de uma cama, tremendo de frio. Fui parar no hospital internada 4 dias com uma septicemia, à beira da morte. Isso tem 1 mês. E eu sentia o amor do Senhor, porque naquela sexta-feira eu tinha voltado. E o Senhor, eu não sei se Ele aceitou a minha oferta, mas naquele momento eu senti como o Senhor queria mostrar para mim que Ele me amava. E que Ele aguardou o momento em que eu gritasse, que eu falasse, e que na representação de Jesus, o Padre ali pudesse me ouvir. O quanto eu queria amar o Senhor e não tinha condição de amar sozinho, porque o meu amor é limitado. Nós amamos a Deus com o amor que vem dEle, porque nós não temos nem capacidade de amar o Senhor como Ele merece. E no hospital me levaram comunhão. O padre levou um susto, porque ele sabia da história. Na sexta, quando falaram sábado para ele me dar a unção dos enfermos, ele falou: não é a Karina. Ela esteve comigo, eu atendi ela em confissão, ela conversou comigo, ela estava na missa ontem, como hoje. Ela está correndo risco de morte. E o Senhor providenciou. Mas eu no leito da cama pensei que o Senhor tinha entendido a minha entrega. Porque o Senhor faz dessas coisas. O Senhor disse assim: eu trago a tribulação, não foi isso que o Senhor disse? Coloco às vezes alguém nos sofrimentos que parecem um inferno, mas depois eu tiro deles e o conforto. Eu não tenho dúvida que o Senhor providenciou todo aquele momento para que eu enxergasse de novo. Era a 3ª vez na minha vida que eu corria um risco de morte. E ainda passando durante a semana, que eu já estava melhor, já passou. Semana passada, eu atendendo uma cliente, e ela é médica, e ela contou assim para mim: a bactéria que você teve mata uma pessoa em 2 horas, se não for medicada. Eu demorei 6 horas para ser medicada, fui medicada da maneira errada, criando um pouco mais de força na bactéria. E aí então, porque eu tinha ido para o UPA, e o antibiótico que eles me deram não era o suficiente. Então à noite veio uma pessoa providente, eu não tinha condições. Deus me amou, me colocou num hospital particular. E eu estava preparada para ir para pronto-socorro, porque eu sentia o momento. Ainda que eu morresse, eu estava no colo do Senhor. Eu sentia isso. Eu não estava preocupada se eu ia ficar no UPA, se eu ia... Não estava preocupada. E aí eu fui internada, o Senhor me amando. E depois, quando essa médica disse para mim 2 horas, eu fui medicada da forma correta à noite. Quase 10 horas da noite, das 7 da manhã às 10, o Senhor me amou. O Senhor me amou até aquele momento. Eu não sei, porque algumas situações o Senhor não providenciou essa mesma coisa. Eu talvez tenha providenciado outra forma. Porque igual a mim, uma amiga disse para mim: minha vizinha entrou igualzinha a você
com a mesma bactéria e no dia seguinte saiu em óbito, deixando uma criança de 2 anos de idade. Eu não sei por quê. Isso nós vamos saber só lá no céu. O Senhor tem dessas coisas. Mas uma coisa eu sei, Ele me amou e tem muita coisa para mim ainda aqui. Tem muita coisa ainda para eu fazer. Eu sou uma pescadora de Cristo. Eu tenho certeza disso. E eu queria te convidar a ficar de pé.